Eu quero repartir o pão com vocês. Repartir o pão numa palavra que eu já ministrei tantas vezes. Mas toda vez que eu me detenho nessa palavra, o Espírito Santo fala de uma forma diferente. Eu já ministrei nessa palavra a respeito de libertação, a respeito de decisões, a respeito de providências. Mas hoje o Espírito Santo me conduz a ministrar essa palavra sobre a perspectiva da reconstrução, de sermos reconstruídas por Deus. Sabe, queridas, todas nós precisamos em algum momento de sermos reconstruídas. Às vezes nós vemos pelos noticiários, pelas reportagens, aqueles países, aquelas cidades que foram totalmente destruídas por alguma avalanche, por algum furacão, por algo que veio inesperado. E muitas vezes a destruição, ela é inesperada. Eu lembro que no ano passado, quando nós assistimos a reportagem de um país em que veio um tsunami, sabe, aquelas pessoas não estavam esperando, e de repente nós vimos cidades e cidades desaparecendo, e depois também vimos o chamamento dos governantes, das Nações Unidas, sabe, as pessoas convocando para a reconstrução. Eu me lembro também quando o Haiti foi destruído por terremoto. Foi em 2010, em janeiro de 2010. Houve um terremoto avassalador no Haiti. E todo mundo foi convocado a ir àquele país. Na época, vocês acreditam, eu cheguei a dar meu nome para ir também em uma missão lá. Depois não coincidiu aqui com o meu tempo para ir, mas na época do terremoto lá em Haiti, nós nos mobilizamos, nem só eu, também o meu esposo, a Isabela era pequena, mas nós ficamos tão constrangidos com aquilo que aconteceu, que nós queríamos ir até o Haiti para ajudar de alguma maneira. Nós vimos um cenário de destruição, nós vimos o que aquele povo estava passando, porque quando a destruição chega, e ela vem avassaladora, só existe uma opção para quem sobrevive: reconstruir, ser reconstruído. E é nessa hora que nós nos posicionamos entre ser reconstruído ou se entregar aos escombros, ou ir para o meio dos escombros e chorar a nossa dor. Sempre no momento de pós-tragédia, nós vemos as pessoas que sobrevivem passeando muitas vezes pelos escombros, mas elas não querem ficar detidas nos escombros. Elas estão procurando ali alguma coisa para se refazer. E hoje eu quero repartir o pão, ministrar na vida de vocês, assim como eu fui ministrada pelo Espírito Santo, por essa palavra reconstruída. Essa palavra de reconstrução. E uma pessoa que fala muito forte na minha vida, não somente pelo seu exemplo, mas pela sua própria reconstrução, por aquilo que Deus fez na vida dela quando ela permitiu ser reconstruída, é a vida de Noemi. Uma mulher que vem, impacta a nossa vida pela decisão de ser reconstruída. E eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa, que quiser pegar a sua Bíblia, abra no livro de Ruth, logo depois de Juízes, e deixa, por gentileza, esse livro aberto. E se você é dessas que gosta de anotar, pode pegar a caneta, pode marcar a data, pode marcar palavras-chave. Existem palavras que o Senhor libera, e essas palavras são chaves nas nossas vidas, destravam áreas das nossas vidas, destravam situações no nosso viver, e nós não podemos deixar com que isso se perca na nossa memória. Sabe, tudo que o Senhor falar contigo, anota. E depois vai mais profundo, depois diga: Senhor, o que mesmo o Senhor quer ministrar em profundeza ao meu coração com essa palavra?
Então faça isso. Livro de Ruth, pode abrir no capítulo 1. E nós vamos estar fazendo um passeio sobre a vida de Noemi. Sobre a vida dessa mulher que foi reconstruída. Talvez você pergunte, eu posso ser reconstruída? A solução de reconstrução na minha vida? Sabe, eu não tenho nenhuma receita, eu não tenho algo assim, um pozinho mágico para chegar, jogar sobre a sua vida, não tenho. Mas eu tenho a palavra de Deus que nos garante essa reconstrução. Eu tenho a palavra de Deus que mostra quem foi reconstruído, quem foi reconstruída. E essa palavra ela não mente, essa palavra ela não falha, essa palavra ela não volta atrás, essa palavra é poderosa, ela é fiel. A Bíblia diz que ela vai até a divisão, ela divide tudo dentro de nós, ela vai no profundo, no escondido, ela vai onde ninguém vê, aonde ninguém toca, aonde ninguém tem acesso. Nós podemos evitar até as pessoas chegarem a nós, mas nós não podemos evitar que quando você ouve uma palavra, essa palavra adentre o teu coração, cortante como uma espada. O livro de Ruth, apesar de trazer o nome de Ruth, ele é um retrato, não só da vida de Ruth, mas de uma personagem, de uma mulher real chamada Noemi. Eu quero destacar aqui para você, já de primeira mão, as tragédias que aconteceram na vida de Noemi. Para que você não olhe para a sua vida e de repente você potencialize a sua dor e o seu sofrimento, achando que somente você está passando por isso, que somente você está detida nesse problema. Eu quero te dizer que houve também uma mulher chamada Noemi, que ela foi tomada por tragédias, onde foi necessário a reconstrução da vida dela. E a palavra começa dizendo que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na face da terra. Talvez se sua história tivesse sido contada, estivesse sendo narrada aqui nas Escrituras Sagradas, poderia dizer assim: nos dias em que os governantes governavam, houve uma pandemia na face da terra. E quem estava no meio dessa pandemia? Eu e você. Então a palavra aqui no livro de Ruth conta o cenário, o contexto que ela estava vivendo. Houve fome na terra. A primeira tragédia que atingiu a vida de Noemi, a sua família, o seu esposo, foi a tragédia chamada fome. E ela precisava ser reconstruída. A família precisava encontrar lugar para a reconstrução. Sabe, talvez não seja uma fome física, mas talvez seja outro tipo de fome que você tenha tido e precisa de uma reconstrução. No versículo 1 do capítulo 1 diz: houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, olha, Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus filhos. Aqui o esposo de Noemi teve que tomar uma decisão. Existem decisões que não partem só de nós. Existem decisões na nossa vida que não vão dizer só a respeito de mim. Existem decisões que não vão falar só a respeito de você. É por isso que nós precisamos ter muita cautela nas nossas decisões. Porque muitas delas vão mudar a história, não só da nossa vida, mas dos nossos familiares, dos nossos filhos, daqueles que estão conosco. Foi assim na vida de Noemi. Houve a primeira tragédia, houve fome, e o que ela precisou fazer? O que eles precisaram fazer? Sair da terra onde eles estavam para serem reconstruídos. E a palavra diz que esse homem, aqui da cidade de Belém, saiu para habitar em Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Esse homem, a palavra diz no versículo 2 que se chamava Emeleque. E a sua mulher, Noemi, eles tinham 2 filhos. Que talvez para esses filhos Noemi fez tantos projetos.
Noemi viu aqueles meninos nascerem. Noemi sonhou com eles ali correndo por Belém de Judá. Eles ali estudando a lei do Senhor. Eles progredindo naquele lugar que era a terra dela, era a habitação dela, era o lugar de conforto dela. Mas de repente ela se vê numa situação de reconstrução. E ela precisa sair de onde ela está para ser reconstruída em outro lugar, porque uma tragédia chamada fome chegou até ela. E a Bíblia diz então que eles vieram a se locomover, foram para outro lugar e foram para uma terra chamada Moabe, e ali ficaram. Sabe, queridas, nós precisamos a todo tempo estar atentas. Onde é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos? Porque quando Noemi sai com seu esposo Elimeleque, com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai para a terra ali de Moabe, fugindo de uma tragédia, buscando uma reconstrução. Quando chega então, no versículo 3, acontece a segunda tragédia na vida de Noemi. O versículo 3 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Veja bem, uma mulher que estava se locomovendo de um espaço para o outro, buscando uma reconstrução, de uma primeira tragédia que havia tomado conta da vida dela, da família e da terra de Belém de Judá. Ela vai para outro lugar pensando ter ali segurança, pensando ter ali o conforto, pensando ter ali a resposta. E eu acredito que pelos 10 anos que Noemi passou naquele lugar, houve sim uma provisão, houve uma resposta. Mas quando ela pensou que tudo estava estabilizado, você sabe que existem momentos na vida da gente que a gente pensa assim: passou, agora não vem mais nada, e vem. Sabe que existem momentos que a gente pensa: eu cheguei no fundo do poço, e aí você descobre que o poço tem subsolo, você descobre que ainda tem um lugar para descer um pouquinho mais, que ali não é o fim. Foi isso que aconteceu com Noemi. Quando ela pensava que ela tinha fugido da maior tragédia, estava sendo reconstruída, olha o que aconteceu: morreu o seu esposo. Uma coisa era ela estar no seu lugar de conforto, na sua terra natal, junto aos seus familiares, junto aos seus compatriotas. Outra coisa era Noemi estar agora numa terra distante, numa terra estrangeira, e ainda sem o seu esposo. Viver hoje no contexto que nós estamos, nesse contexto da pós-modernidade, da transmodernidade, sabe, tudo tem uma certa facilidade para o aculturamento que nós tivemos, para as quebras de resistências que nós tivemos, e a mulher, ela consegue transitar em vários ambientes e até prover sustento, prover ali o equilíbrio da sua casa. Mas naquele tempo não. Naquele tempo estava todo alicerçado sobre a vida da figura masculina. E Noemi, uma mulher, eu não sei quantas mulheres aqui, eu tenho só a filha mulher, mas tem umas aí que só tem filho homens. Tinha 2 filhos homens e tinha o seu esposo, ela vivia nessa dependência. E quando chega então, depois de 10 anos, a Bíblia diz que o seu marido morre e ela ficou, ela com os seus 2 filhos. Eles casaram, Noemi adquiriu noras, pelo que a Bíblia narra aqui, noras que honravam a vida dela, e ficaram ali, diz o versículo 4, quase 10 anos, que eu acredito que foram anos que ela buscou uma reconstrução. Sabe, eu não sei quantos anos você tem buscado uma reconstrução, mas talvez no meio dessa reconstrução, você tenha tido saudade do lugar aonde você já esteve. Você tem tido saudade de um ambiente da presença de Deus onde você já esteve. Você tenha sentido saudade de Belém, a casa do pão, a casa da provisão, a casa onde vem a misericórdia de Deus.
E a Bíblia diz que ficaram ali por 10 anos. E no versículo 5, acontece a terceira tragédia na vida de Noemi. Veja bem que a primeira tragédia foi a fome na terra. A segunda tragédia foi a morte do seu marido. E agora vem a terceira tragédia na vida de Noemi. O versículo 5 diz: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora morre, queridas, é tirado dela um bem tão precioso que ela tinha, os seus 2 filhos. Que mulher que precisa de uma reconstrução. Que cenário que necessita de uma reconstrução. Que coração que precisa de uma reconstrução. Um coração marcado por tragédias, por perdas terríveis, por traumas. Quantas dúvidas, quantas interrogações na vida de Noemi. Quantas vezes essa mulher não deve ter chegado ao seu Deus, ao Deus de Israel, e ter interrogado, ter perguntado sobre essas tragédias da vida dela. Mas eu acredito que Deus é o Deus que não nos desampara ainda que por muitas vezes essas situações cheguem à nossa porta. Deus é um Deus de reconstrução. E Deus trouxe a sua vida aqui para dizer que assim como eu, você também precisa ser reconstruída. Eu não sei em que área, eu não sei há quanto tempo. E eu quero dizer para você também que nessa reconstrução, há momentos que nós estamos sendo reconstruídas. E há momento que nós somos o agente da reconstrução na vida de alguém. Talvez você olhe hoje para você e você diga: eu não estou precisando de reconstrução. Então você é Ruth. Você precisa ajudar a Noemi a ser reconstruída. Porque se você não está precisando de reconstrução, você é uma Ruth. Ruth também perdeu o seu esposo, mas ela estava disposta a reconstruir a vida de Noemi. Existem momentos que você é Noemi, você precisa de reconstrução. E existem momentos que você é Ruth, você é alguém que vai ajudar outra mulher a ser reconstruída. Mas não importa a situação, nós estamos no meio de uma reconstrução. E a palavra do Senhor diz aqui que no versículo 6, então se dispôs ela. Aqui começa a mudar todo o cenário. Sabe, queridas, tudo muda quando nós temos uma atitude. A atitude é que faz a diferença na nossa vida. Ela podia ter ficado restrita, ela podia ter ficado refém da tragédia da fome, da tragédia da morte do marido, da tragédia da morte dos filhos, mas nós vemos uma mulher aqui disposta a ser reconstruída. E a Bíblia diz: então se dispôs ela. Qual é a disposição do nosso coração hoje? Diante de qualquer cenário, qual é a disposição do nosso coração? O que fez a diferença na vida dessa mulher reconstruída é que ela se dispôs. E olha o que a Bíblia diz: e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha, queridas, amada do Senhor, ainda que nós estejamos nesse lugar chamado Moabe, terra estrangeira, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de quem é Deus na nossa vida,
de quem é o Senhor na nossa vida, de quem é Deus que reconstrói, Deus que refaz. Então ela se dispôs, atitude. Você tem que falar para você mesmo: eu vou tomar uma atitude, eu vou ter uma atitude diante do meu Deus, porque eu trago à memória tudo que pode me dar esperança. Existe misericórdia sobre a minha vida, existe graça sobre a minha vida, existe favor sobre a minha vida, e eu não vou caminhar pelas notícias que vem de tragédia. Eu vou fazer a minha alma se lembrar, ouvir que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Início, você pode até marcar aí, início da reconstrução, quando há uma atitude. E olha o que diz o versículo 7, depois que ela toma atitude, de imediato, o versículo 7 diz: saiu, pois, ela. Sabe, nós podemos até não saber para onde estaremos a priori, como foi Abraão. O Senhor só falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar. A Bíblia diz que Abraão atendeu a voz do Senhor, obedeceu e foi. Mas ele teve uma atitude de sair de onde ele estava. A palavra de Deus, ela de fato, ela nos encaminha e ela nos encoraja a não permanecermos no lugar de estagnação, no lugar que nos paralisa, no lugar que nos prende. Sabe o que nos prende muitas vezes? A nossa lágrima, nos prende a nossa dor, a nossa dúvida, a nossa inconstância. É um lugar que nos prende, mas o Senhor aponta para nós que há um lugar chamado Belém, casa de pão, um lugar de provisão, onde a sua presença é real. E a palavra diz aqui, olha: saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo caminhando de volta para a terra de Judá. Sabe, existem momentos na nossa vida que nós precisamos fazer o caminho do retorno. E muitas vezes o caminho do retorno é para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença de Deus. Sabe, mas Deus é tão misericordioso que para sair da presença de Deus, querido, não precisam parar de vir na igreja. Quantas pessoas estão vindo ao templo, quantas pessoas estão no meio de outras pessoas, estão nas celebrações, estão nas plataformas, mas o coração saiu da presença de Deus. É preciso fazer esse caminho de volta, porque a presença de Deus não é só o que eu faço, é quem eu sou nele e quem ele é em mim. A presença de Deus não diz o lugar que eu estou andando fisicamente, mas diz o ambiente de glória em que eu sou estabelecida nele. E quando Noemi, ela percebe, ela vê essa necessidade da reconstrução, a palavra de Deus diz que ela volta, ela decide voltar. O início da sua reconstrução é ela voltar para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, o lugar onde o Senhor havia estabelecido. Então, depois de 10 anos, ela começa a voltar. E eu quero te falar uma coisa para você: a reconstrução permite nós desejarmos o melhor para quem está perto de nós. A reconstrução não visa só a mim, a reconstrução visa também quem está perto de mim. Porque Noemi, ela estava ali com as suas 2 noras. E sabe o que Noemi diz aí no versículo 8? Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. E ela ainda abençoa. Sabe, quem quer ser reconstruído tem palavra de bênção. A mulher que quer ser reconstruída, a pessoa que quer ser reconstruída, ela vai começar a proferir, ela vai começar a liberar, ela não vai querer reter ninguém na sua dor. Você sabe que existem pessoas que estão passando por dificuldades e elas querem que as outras também entrem no ciclo de dificuldade que elas estão vivendo? Existem pessoas que passam por dor e quer que as outras também passem pela dor que elas estão passando. E muitas ainda dizem assim: ah, mas fulano não sabe o que eu estou passando. Quando ela passar pelo que eu estou passando, ei, deixa eu te falar, quer ser uma mulher reconstruída? Deseja o melhor para quem está perto de você. Tudo que você lança, volta, é a lei da semeadura.
Olha o que Noemi disse aqui: e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram. Os que morreram e comigo. Ela diz: olha, quem morreu era porque Deus o recolheu. Ela não ficou também ali jogando praga, interrogando. Ela diz: Deus foi benevolente também, que o que morreu foi benevolente comigo, e Ele será benevolente também com vocês. E nesse entendimento, no versículo 9, o Senhor vos dê que sejais felizes. Sabe, uma mulher reconstruída, ela deseja que outras mulheres sejam felizes. Uma pessoa reconstruída, ela deseja que outra pessoa seja reconstruída também. Aqui ela estava sendo reconstruída, ela ainda estava iniciando o seu processo de reconstrução. Mas ela já começa a dizer para suas noras: sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E as beijou. Sabe, muitas vezes a tragédia que chega na vida da gente neutraliza a afetividade, neutraliza o amor, o carinho. Existem pessoas tão machucadas que outrora elas eram amáveis, eram pessoas carinhosas, eram pessoas que se relacionavam em amor. E por causa das feridas, hoje elas são tão reticentes. Elas já se mantêm à distância. Elas não querem mais se entregar ao relacionamento de carinho, de amor, porque ela foi tão ferida, ela foi tão machucada. Mas deixa eu te falar, há um bálsamo em Gileade. O Senhor é Deus de restauração. O Senhor é Deus que refaz. O Senhor é Deus de reconstrução. E Noemi fez isso, beijou-as. E olha o que aconteceu. Elas, porém, choraram em alta voz. Eu quero te dizer uma coisa, querido: que no meio da reconstrução, no caminho da reconstrução, há propósito. E quando Deus quer reconstruir a vida de alguém, Ele vai levantar pessoas para caminhar nesse propósito de reconstrução. Sabe, a vida da Noemi, a vida de Noemi aqui, debaixo de todas essas tragédias, e quando ela decide, ela toma a decisão, ela quer voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, o Senhor traz para a vida dela providência, aliança. O Senhor traz pessoas para caminhar com ela. Você não está sozinha. Só perceba quem é que Deus está levantando na sua vida, porque existem momentos, existem pessoas que passaram pela sua vida e elas não vão permanecer. Sabe por quê? Porque o propósito findou. Deus, Ele trabalha com propósitos. Você pode se lembrar aí de uma amizade que você teve há tanto tempo. Você achava que aquela amizade nunca ia se distanciar. E hoje, onde está essa pessoa? Não é que você quis se distanciar, não é que você quis abandonar, nem tampouco essas pessoas, mas é porque o propósito chegou ao fim, cumpriu-se o propósito. Aqui nós vemos claro na decisão de Noemi voltar para o caminho da reconstrução. Quando elas choram ali em alta voz, o Senhor então reparte ali o caminho, faz uma decisão no caminho de Noemi. E o Senhor vê um propósito, o Senhor mostra um propósito se findando e um propósito começando. Órfão é a figura do propósito que está terminando. Amava a sua sogra, estava sofrendo com a perda também, mas ali é claro que o propósito da caminhada de órfão com Noemi se findava ali. E a Bíblia diz que órfã, ela decide ficar na terra de Moabe. Era um ciclo que se fechava. Sabe, observe na sua vida qual é o ciclo que precisa fechar. Observe na sua vida aquilo que precisa ser concluído e não tenha peso na sua consciência. Só pergunte ao Senhor: é aqui que termina esse propósito? Se for, fique em paz, porque Deus vai estabelecer um outro propósito.
E aqui Deus estabelece o propósito no versículo 14. Olha que coisa linda no versículo 14. Então, de novo, pela segunda vez. Foi uma coisa com muito entendimento, não foi só na flor da emoção. O versículo 14 diz assim: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. A clareza de um propósito que se finda e de um propósito que nasce. Observe qual propósito está nascendo na sua vida. Observe quem Deus está levantando para caminhar com você nessa reconstrução. Se Orfa tiver que ficar para trás, ficar lá onde ela escolheu, para que você prossiga o caminho de reconstrução, deixa ficar. Não prenda quem já concluiu o propósito na sua vida. Não prenda quem já cumpriu aquilo que o Senhor estabeleceu. Deixa livre. E que decida caminhar agora com quem o Senhor está levantando para ter propósito na sua vida, de ser canal de reconstrução na sua vida, e caminhe com essa pessoa. A palavra diz que Ruth se apegou. Existem pessoas que Deus vai colocar um amor tão grande por você, que essas pessoas vão se apegar a você e você não vai nem entender. Sabe, eu tenho vivido dias de tantas expressões de amor, de carinho. Pessoas que Deus tem levantado para abençoar a minha vida nesse caminho do milagre. Pessoas que liberam palavras sobre mim. Pessoas que me abençoam com tantas coisas que elas não têm nem ideia do quanto elas estão sendo canais abençoadores da minha vida. Sabe o que é isso? Propósito de Deus se levantando. E quando Deus tem propósito, abrace o propósito de Deus. A Bíblia diz aqui, queridas, que Ruth, ela decidiu a se apegar a Noemi e ela vai. Ela diz: olha, não insista para que eu te deixe. Sabe aquelas pessoas que ficam grudadas em você e digam: eu não te deixo, eu não vou te deixar. E existem muitas pessoas também que eu digo: olha, você pode ficar aí emburrado, eu não vou te deixar, eu vou caminhar com você. O propósito ainda não acabou, o propósito não terminou, eu vou ficar com você. Você é esmeril na minha vida, eu sou esmeril na sua vida. Em algum momento você vai ter que cortar umas arestas da minha vida, eu vou cortar umas arestas da sua vida. Mas vamos caminhar juntas no propósito de Deus. E Noemi então diz, né, essa tão famosa frase, foi uma frase que eu até coloquei no meu convite de casamento, que é uma frase de amor, mas não um amor só, não é um amor restrito a um homem ou uma mulher, mas um amor que emana do coração de Deus. Ela diz no versículo 16, disse porém Ruth: não insista para que eu te deixe, não me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa do caminho de reconstrução. Deus vai levantar pessoas aliançadas com você que diga: eu estou com você, não importa o que aconteça, onde você pousar, pousarei eu, onde você estiver, estarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja bem que era uma mulher da terra estrangeira, lá de Moabe, mas o Senhor aliançou o coração dela. Você que é uma mulher que precisa ser reconstruída, Deus vai fazer alianças profundas, vai trazer pessoas com alianças profundas na sua vida, para que a reconstrução seja completa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Olha o que continua dizendo, queridas, sabe, no caminho da reconstrução, Ruth caminha ali com Noemi, sendo o canal de reconstrução. Então a Bíblia diz no versículo 19 que ambas se foram. Ambas se foram. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Deixa eu te falar uma coisa, elas foram caminhando juntas. Sabe, quando Deus tem propósito na reconstrução, a mais apressada diminui o passo, para que a outra caminhe junto. E aquela que se vê muito lenta, ela faz um esforço também para ir um pouquinho mais depressa, para que os dois, as duas,
Para que essas pessoas caminhem juntas nessa caminhada da reconstrução. Destino, qual era o destino delas? O destino era voltar para o lugar da provisão. A Bíblia diz que elas caminharam juntas, olha, até que chegaram a Belém. No caminho da reconstrução, queridas, nós vamos caminhar juntas a um destino chamado Belém. A um destino chamado provisão. A um destino chamado casa de pão. Sabe, Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a nossa Belém, gente. Jesus é o lugar da nossa provisão. Ei, volta para Jesus. Volta para o lugar onde há provisão para a tua vida. Volta para o lugar onde há proteção para a tua vida. Volta para o teu lugar de destino. Volta para o teu lugar onde nada e ninguém pode abafar a voz dele falando contigo. A voz dele ministrando ao teu coração. As madrugadas que ele te chama, diz: filha, eu quero estar contigo. Filha, sou eu e você. O momento que ele diz: aqui não tem mais ninguém, sou eu e você, e eu quero te reconstruir. Eu quero, filha, te trazer de volta ao lugar onde jamais você deveria ter saído. E a palavra de Deus diz que quando Noemi, querida, chega ali no lugar do destino, da provisão, que ela vê toda aquela recepção, ela fica impactada. Talvez você vai se impactar com algumas coisas que Deus vai permitir acontecer na sua vida. E essas coisas, o que vai acontecer? Muitas vezes vai nos levar a querer remoer o nosso passado. Sabe, muitas vezes nós não estamos preparados ou não queremos estar preparadas para o nível da bênção que o Senhor quer nos entregar. Toda a cidade ficou alvoroçada. Toda a cidade correu para encontrar com Noemi. Ninguém tinha se esquecido dela. Às vezes você pensa que se esqueceram de você. Ei, tem muita gente que se lembra de você. Tem muita gente que está aliançada com você. Tem muita gente que está caminhando com você. Quando Noemi chega e vê aquelas mulheres, e a palavra diz aqui, toda a cidade se comoveu por causa delas. Aí Noemi, ela tem um relance de querer voltar para o seu passado. E ela diz no versículo 20: não me chameis Noemi, me chamam Mara, amarga. Sabe quantas vezes nós deslizamos por esse caminho? Quantas vezes nós queremos nos apropriar de uma identidade que não é mais nossa? Nós queremos nos apropriar de algo que não nos pertence mais. Há um sangue que foi passado sobre a nossa vida. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não volte mais para esse lugar de amargura, de mancha. Noemi, por um instante, ela diz: chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ah, o Senhor olha e diz: Noemi, você não está enxergando o caminho da reconstrução. Talvez você já tentou tantas vezes, e agora você olha assim e diz: não tem jeito para mim, já foram tantas tentativas. E o Senhor diz: olhe para o caminho da reconstrução que eu estou tendo sobre você. E ela relembra, Noemi relembra o tempo que ela viveu de glória. Ela diz assim no versículo 21, ditosa eu parti. Talvez você diga: eu já fui uma mulher tão diferente. Eu fui alegre, eu fui celebrante, eu fui festiva, eu fui feliz, eu fui próspera. Mas hoje olha como eu estamos. Ei, não se sinta incomodada com isso. Só não aceite esse pensamento, porque um dia Noemi também teve esse pensamento. Ela disse: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que mais me chamais Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém. Chegou num momento que faz toda a diferença.
Deus é Deus que trabalha com tempo certo e exato. Ela saiu de Belém no tempo da tragédia e ela estava bem. No tempo da tragédia ela estava bem. E olha, porque ela diz: ditosa eu saí. Mas olha como ela retorna agora. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, da colheita. Chegou no tempo da abundância. Só que agora ela volta com o coração precisando reconstruir. Deixa eu te falar, existem momentos que tudo vai estar bom pelo lado de fora, mas dentro de você precisa de uma reconstrução. E existem momentos que tudo está ruim pelo lado de fora, mas dentro de você tem uma paz que excede todo entendimento. Decida olhar qual o momento que você está vivendo, para você caminhar debaixo do direcionamento de Deus. Agora ela volta, não é mais a mulher ditosa, não está feliz, mas o Senhor preparou o momento, o melhor momento, o momento da colheita, da providência, da abastança, para dizer: Noemi, eu trouxe você aqui, para você ser reconstruída. Sabe, na reconstrução nós temos direcionamento. Na reconstrução é claro o direcionamento de Deus. Se nós ainda estamos nos sentindo perdidas em alguma coisa, é porque nós não visualizamos a reconstrução que Deus tem para a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque olha o capítulo 2, o versículo 3. Ela se foi, quando Ruth vai ali para o campo, já colher os grãos. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de quem? Do marido da Noemi, Elimeleque. Aqui traz a narrativa como se Ruth achasse que fosse uma casualidade, mas para Deus existe propósito e destino. Não há casualidade para Deus, não há coincidência para Deus. Deus trabalha com direcionamento, com propósito e com destino. E aqui Deus tinha um propósito e tinha um destino na vida de Noemi. E o destino e o propósito era a reconstrução. E aqui entra Ruth. Ruth, como a mulher que esqueceu a sua dor, esqueceu a sua viuvez, esqueceu a sua perda e se colocou como um canal de reconstrução na vida de Noemi. E ela vai então, ela se dispõe, ela vai atrás, ela corre. Sabe, tem gente que vai fazer isso por você. Tem gente que vai correr risco por causa de você. Valorize essas pessoas no seu caminho de reconstrução. Valorize essas pessoas que estão pagando um preço por você. Valorize essas pessoas que estão orando pela sua vida, que estão clamando pela sua vida. Valorize por essas pessoas que podem falar o que for de você. Elas não acreditam porque elas conhecem o teu caráter, elas conhecem a tua índole, elas conhecem a tua identidade em Cristo Jesus. Reconheça, considere essas pessoas. Porque Ruth aqui ela começa a pagar um preço na reconstrução da vida de Noemi. Ela vai para a colheita, sabe, mas eu digo uma coisa: no caminho da reconstrução existe também a proteção, mas existe também a provisão. Elas saíram, elas chegaram, e no caminho da reconstrução Deus traz a provisão para a vida delas. Olha o que diz o versículo 14: a hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te aqui e come do pão e molha o vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lugar dos segadores e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, não a censureis. No caminho da reconstrução, Deus vai levantar pessoas que não serão censura na sua vida. Pessoas que não estão para te julgar, pessoas que estão para te acolher. Nós não precisamos de pessoas para nos julgar. Tudo que nós precisamos são pessoas que nos acolham. E o Senhor tem o acolhimento para a tua vida. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados,
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ontem eu estava ministrando, junto com as mulheres do estado do Amazonas, e eu liberei essa palavra sobre elas. Sabe, às vezes você pode encontrar descanso para o seu corpo físico. Talvez você vá para um hotel, você vá para um sítio, você vá para uma chácara, você vá para um resort, você vá para qualquer lugar, buscando um descanso para o seu corpo físico, e você terá. Mas descanso para a sua alma você só tem em Jesus Cristo. Descanso para a sua alma é só nele. É por isso que ele diz: vinde a mim e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. E aqui nós vemos então a provisão. Ela chega, o Senhor é favorável a ela. O que ela pega, sempre ela leva para sua sogra. Ela investe no caminho de reconstrução. E eu quero aqui dizer que o caminho da reconstrução, ele gera resgate. O caminho da reconstrução gera resgate. Tanto é que o caminho da reconstrução da sua vida teve um resgate da parte de Deus. Deus te resgata todos os dias. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Há resgate de Deus para a sua vida. Houve um resgate na vida de Ruth, mas o ponto central era Noemi. Deus estava buscando o resgate na vida de Noemi. E para isso, Deus usa uma mulher também que se dispôs a ser reconstrução na vida de outro. A Ruth então vai e ela encontra o seu resgatador chamado ali Boaz. Sabe, e tem uma palavra linda, que o Boaz vai ali e resgata Ruth. E com o resgate de Ruth é resgatado a descendência de Noemi. E sabe o que acontece nesse caminho da reconstrução? Aquilo que você havia perdido, Deus traz de volta. Semelhante à vida de Jó, que quando perdeu, Deus trouxe a reconstrução. Deus reconstruiu a vida de Jó. Agora Deus reconstrói a vida de Noemi. E como que eu vejo isso muito claro? Olha o que diz agora o versículo 13 do capítulo 2. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Depois de tudo isso, em outro momento eu prego para vocês sobre a vida de Ruth. Hoje é Noemi. Ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. E olha o que aconteceu nesse caminho da reconstrução de Noemi. E o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Olha por que eu digo que a reconstrução, o alvo da reconstrução era Noemi. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi, não falaram a Ruth, se dirigiram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ei, no caminho da reconstrução, Deus vai trazer de volta aquilo que um dia te fez perder a alegria. Noemi tinha perdido a alegria por causa dos seus filhos que se foram. Agora Deus traz para ela um neto. Quantas vovós nós temos aqui? Levante a mão. Nós temos, olha, tanto de mulher, nós só temos 2 vovós. Deixa eu te falar, Deus trouxe algo lindo na sua vida. Sabe, quando você olha para isso que Deus permitiu, o Senhor disse: o nome dele será afamado em Israel. E sabe quem foi esse? Sabe quem foi esse? Deus não traz pouca coisa. Deus trouxe, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando Ruth tem o filho, esse filho se chama Obed. Sabe quem foi Obed? De Obed veio Davi, veio Jessé. De Jessé veio Davi. De Davi veio Jesus Cristo, o nosso resgatador. Aleluia! No caminho da reconstrução acontece isso. Tudo porque uma mulher permitiu
permitiu ser reconstruída por Deus. Permita ser reconstruída, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Olha o versículo 15: Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Não tenha medo da velhice, não. O dia de amanhã Deus já preparou tudinho para você. Já está preparado. No caminho da reconstrução Ele já preparou. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino. Olha aqui a reconstrução. Olha o sinal, quando uma mulher é reconstruída, tudo ela dedica ao Senhor. O que você está dedicando hoje ao Senhor dessa reconstrução? Noemi tomou o menino e pôs nos seus braços e entrou a cuidar dele. Sabe, no caminho da reconstrução vai voltar a disposição, vai voltar o carinho, vai voltar a afetividade, vai voltar o amor, vai voltar a dedicação. Sabe, tudo isso volta na reconstrução. E olha o que diz: as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: ah, Noemi, nasceu-te um filho. Não poderia ter dito: Ruth, nasceu-te um filho? Não, mas estava vindo. Todo mundo enxergava a reconstrução que estava acontecendo na vida de Noemi. Ei, deixa eu te falar, o que Deus está fazendo na tua vida é testemunho para muitas pessoas que estão vendo. Não pense que o que Deus está fazendo está escondido. É reconstrução na vida é testemunho na vida de muitas pessoas. As vizinhas então disseram: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi, e de Davi veio a raiz de Jessé, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode ficar de pé glorificando a Deus? Você pode ficar de pé dizendo: Senhor, semelhante a Noemi, eu quero ser essa mulher resgatada, eu quero ser essa mulher reconstruída. Eu quero ser essa mulher reconstruída. Eu quero ser todo dia resgatado. Todos os dias eu quero ser resgatada pela tua presença. Oh, aleluia. Feche os teus olhos nesse momento, mulher. Nós vamos repetir a primeira essência, tá? Aleluia. 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 Eu posso ouvir o barulho da sua voz nesse momento? Aleluia. Do jeito que eu desejo nesse ambiente aqui, os céus desejam também. Queridas, há um ambiente de glória. Há um ambiente de glória neste lugar. Há um ambiente de reconstrução neste lugar. Sabe, o Senhor te trouxe aqui para ministrar na tua vida, para dizer: ei, eu quero te fazer entender que existem coisas que chegaram ao fim, o propósito terminou, mas eu também vim aqui, eu te trouxe aqui para dizer que há um propósito recomeçando, que há um propósito recomeçando. Nos resgata, Senhor, todos os dias, nos resgata todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Vem nos tirar desse lugar que nos paralisou. Vem nos tirar desse lugar que nos paralisou, Senhor. Vem nos tirar desse lugar que nos paralisou, Deus. Porque nós queremos ser o teu bom perfume, a tua essência, Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Eu não quero meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Eu acredito que na vida de Noemi tinha esse desejo de voltar. Voltar ao lugar da adoração, da provisão. Então houve resgate. Ela foi reconstruída e você também está tendo o convite da reconstrução. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume.
ser ministrada pelo Espírito Santo nessa hora. Oh, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Reconstrói, Deus. Pessoas que estão desejosas, Deus, de viver isso contigo. Obrigada, Jesus, por o Senhor não desistir de nós. Uma presença muito linda de Jesus neste lugar. Sabe, eu vejo muitas pessoas entrando nesse caminho de reconstrução, tomando a decisão, o posicionamento. Sabe, o Senhor é aquele que está aqui dizendo: filha, eu estava aguardando por esse momento. Eu estava aguardando para te levar de volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Oh, Jesus, eu oro por essas pessoas, Deus, nesse firme propósito, destino. Oh, Deus, o caminho da reconstrução, o caminho de ser reconstruída. E levanta muitas Rutes neste lugar. Levanta muitas Rutes para ajudar, Senhor, na reconstrução de tantas Noemis que precisam, Deus. Mulheres que não desistem uma das outras, mulheres que levantam umas às outras, pessoas que levantam umas às outras.
Eis-nos aqui, Senhor. Sela esse dia, Deus. Sela esse dia. Sela esse dia. Sela esse dia. Sela esse dia. Oh, Jesus.